Esta é a disciplina Teologia Própria ou Teontologia. Lembre-se, definir o termo Deus não significa definir Deus como pessoa, em essência, porque Deus é infinito, é ilimitado. Trabalhamos também na aula passada a cognoscibilidade de Deus. Esse Deus infinito, esse Deus ilimitado, esse Deus transcendente, é possível ser conhecido, é possível ser compreendido, não na sua totalidade, mas o pouco que se pode conhecer a respeito de Deus é o suficiente para que possamos crer nele e tê-lo como nosso Deus e nosso Senhor. Na aula de hoje nós vamos abordar alguns argumentos pró e contra a existência de Deus. Crer que existe um Deus faz parte de todas as civilizações. A questão é, esse Deus crido é o Deus único e verdadeiro? Claro que os judeus, os cristãos, que professam essa fé judaica cristã, dizem que o seu Deus é único e verdadeiro. Os muçulmanos matam pelo seu Deus. Na Índia, temos centenas, por que não dizer milhares de divindades, milhares de deidades. Nas civilizações antigas, da mesma maneira, embora tendo um Deus principal, haviam deuses, no caso Baal e os Baalins. Enfim, existe um Deus. Que Deus é este? Nós tomamos como pressuposto de que a Bíblia fala sobre Deus. E já aprendemos que a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. Nós cremos no que ela diz. Nós cremos no registro, cremos na inspiração, cremos na revelação. E que o registro da revelação é para nós infalível. Mesmo tendo sido registrada por homens falíveis, há a supervisão do Espírito Santo, que é a inspiração, que resulta em autoridade. Então, este curso é um curso de teologia bíblica, sendo assim, nós cremos no que a revelação escrita nos ensina a respeito destas verdades. Então, eu quero nessa aula apresentar para vocês alguns argumentos contra a existência de Deus e argumentos favoráveis à existência de Deus. Porque é muito comum você ver ou ouvir pessoas que dizem crer em Deus, que Deus existe, mas isto é suficiente? A guisa de introdução, o Salmo de 14 vai falar do insensato, do nécio, dizendo o insensato no seu coração não há Deus. E por ele entender no seu coração que não há Deus, ele vai se corromper, vai praticar abominação. Já não há quem faça o bem, é a conclusão do salmista. E esta verdade ela é enfatizada também no capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos. A insensatez, que nada mais é do que uma insanidade, uma loucura, mas não uma loucura desprovida de responsabilidade, da devida compreensão, mas insensatez no que diz respeito à imprudência, a viver vida dissoluta. Diz no seu coração não há Deus, se não há Deus não há um padrão moral para ser seguido. Já nós ficamos não como insensatos, mas como insensatos, tendo como texto base da nossa fé, Gênesis 1:1, que não se ocupa em provar que Deus existe, já começa dizendo que Deus existe e é criador de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. E para a pergunta, quem criou Deus? É uma pergunta um tanto tola, mas não há resposta, porque Deus é incriado. O que existia antes de Deus existir? Nunca houve um tempo em que Deus não existisse. De eternidade a eternidade, do passado ao futuro, ele é Deus. A eternidade nós entendemos como um tempo que não teve início e não teve fim, e não terá fim. E esta eternidade é tida como filha dele. Ele é o Pai da eternidade. Então cremos na ideia de que Deus existe, sempre existiu, ele é autoexistente, ele é incriado, ele não precisou ser feito, ele é antes, não somente é antes, como ele é desde sempre. A Bíblia não vai falar que ele era, que ele está sendo e será. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade ele é Deus. Ele é o mesmo ontem,
Ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Ele é imutável. Se ele é imutável, ele não pode ter sido criado, ele não pode ter sido originado. Ele é desde todos os tempos. Até mesmo antes de existir tempo, ele é Deus. Para que você tenha uma leitura apologética, não são livros de teologia própria, mas textos que tratam sobre a defesa, uma questão apologética a respeito do ateísmo, de alguns argumentos filosóficos contra a existência de Deus. Eu apresento para você esse livro Deus Não Está Morto, Provas da Existência e da Ação de Deus no Mundo de Descrentes. Não tem nada a ver com o filme, pelo contrário, o filme tem a ver com o livro. O filme, primeiro, tem a ver com a prova da existência de Deus, mas o livro não é necessariamente a narrativa do filme. O livro é uma defesa, é uma apologética, argumentos filosóficos e teológicos de que Deus existe. Então você precisa ter esse livro. Ele não é um livro de leitura adolescente, não é um livro infanto-juvenil, ele é um livro de apologética. Você precisa ter esse livro, Deus Não Está Morto. E um segundo livro é Manual de Defesa da Fé Cristã. O capítulo 2 vai apresentar 25 questões ou 21 argumentos que comprovam a existência de Deus. São leituras apologéticas, ok? Uma vez que nós estamos tratando sobre a existência de Deus, é uma questão apologética que precisa ser compreendida por nós. Dentre as falsas teorias sobre a existência de Deus, a mais conhecida dela é o ateísmo. Ateísmo, do grego ateus, que significa simplesmente sem Deus. Não há Deus, não há divindade. É a negação na existência de divindades ou de qualquer experiência transcendental. Então, ser ateu é não crer em Deus. Não existe Deus. Não é somente não crer, porque pode ter a ideia de que existe um Deus, mas não crer nesse Deus. Isso não é ateísmo. O ateísmo, ele nega a existência de qualquer divindade. Não há Deus. Igualmente, o ateísmo só acredita naquilo que pode ser provado pela ciência e, desse modo, rejeita fenômenos baseados numa crença subjetiva. Essa expressão ateu ou ateísmo, essa expressão a significa sem, é uma negação. Da mesma forma, agnosticismo, que nós vamos ver logo depois, que é sem conhecimento, sem possibilidade de conhecer a Deus. Então, o que é ateísmo? É a negação da existência de um Deus, diferente de outras correntes que creem na existência de divindades, né? Existem deuses, mas não creem que eles sejam necessários para uma vida, não creem na vida após a morte, existem outras implicações na vida. Então, o ateísmo é basicamente isso, não há Deus, não existe Deus, nega qualquer possibilidade da existência de uma divindade. Dr. Heber Campos, no seu livro O Ser de Deus e os Seus Atributos, ele vai apresentar na página 25 duas categorias de ateus. Primeiro são os ateus teóricos, são aqueles que, com argumentos racionais, com argumentos filosóficos, negam a existência de Deus e provam que Deus não existe. É aquele típico ateu. O que é um ateu é aquele que não crê na existência de Deus. Não é só não crer em Deus, né? Você pode não crer nesse Deus, mas crer naquele outro. Isso não é ateísmo, está mais para enoteísmo, e nós vamos aprender um pouco sobre isso. O ateu teórico é aquele ateu racional, é o ateu tipo como nós o conhecemos, nega a existência de Deus e faz uso de argumentos racionais, argumentos filosóficos. Porém, mesmo sendo ateu teórico, ele pode ser um cidadão de bem, um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom patrão, um bom funcionário, mesmo negando a existência de um Deus. E a outra categoria de ateus são os ateus práticos, aqueles que creem em Deus, mas na prática contrariam o que dizem crer. Os ateus práticos são aqueles que muitas das vezes estão nas igrejas, creem em Deus, creem que Ele é Senhor, creem que Ele é juiz, mas a sua vida prática nega isto. Ele vive como se Deus não existisse.
Não somente pessoas que professam uma fé, mas, por exemplo, aqueles que não são cristãos, mas não são necessariamente ateus. Eles creem que Deus existe, creem que existe um Senhor, creem que há um Deus único e verdadeiro. No entanto, a sua vida prática é como se Deus não existisse. Ok? Então, Weber ele faz essa categoria de ateus, o ateu teórico, que é o ateu racional, o ateu filosófico, e o ateu prático, que se espreme muito, acaba saindo muitos crentes nesses ateus práticos, de pessoas que creem que Deus existe, mas na prática negam a existência dele. Paulo vai fazer menção de pessoas assim em Timóteo capítulo 3, é a segunda carta de Timóteo. Nos últimos tempos, os homens serão avarentos, jactanciosos, presunçosos, arrogantes, prepotentes, amantes de si, mais amantes dos prazeres do que de Deus. E encerrar dizendo, eles têm forma de piedade, aparência de piedosos, mas negam o poder. Ou seja, a aparência deles é impecável, são homens santos, são homens puros, mas na prática a piedade não existe vida separada para Deus, não existe santidade. Então estes se encaixam aí nos ateus práticos. Então esse é o primeiro argumento tratado no nosso material sobre a existência de Deus, falsas teorias. O ateísmo que nega que Deus existe. Não há um Deus, ok? Porque isso não pode ser provado. O segundo argumento é o agnosticismo. Existe um Deus, mas quem? Como? Então, agnosticismo não é sem Deus. Existe um Deus, só não podemos conhecê-lo. É impossível saber se Deus existe. Enquanto que no ateísmo não há Deus, no agnosticismo não tem como saber se há Deus. Pode ter, pode não ter, pode existir, pode não existir, pode ser um, pode ser vários. Não temos como saber se Deus existe. Em outras palavras, o agnóstico ele é diferente do ateu, porque o ateu é definido. O agnóstico ele fica no pé do muro. Pode existir e pode não existir. Não nega necessariamente que Deus exista, mas afirma que é impossível provar que ele exista. Mas existe também o agnóstico ateu, o agnóstico teísta. O que é teísta? Eu sou teísta, eu creio em um Deus. O deísta também crê que existe Deus. Mas o deísta ele é pessimista. O deísta, Deus existe, Deus é criador, mas não mantém relação com a criação. Não se relaciona, não interage, não tem mais autoridade, deixou as soltas. O teísta, ele crê num Deus que interfere, num Deus que age. Então, já que o agnóstico é aquele que fica em cima do muro, existe o agnóstico ateísta, que nega. E então ele diria assim, eu não acredito que algum Deus exista. Não, mas estou certo, perdão. Eu não acredito que algum Deus exista, mas não estou reivindicando isso. Eu posso estar errado. Eu posso estar errado. Ele não está dizendo, pode ser que ele exista. Mas ele nega aqui pessoalmente que Deus existe. Olha, eu não acredito que existe um Deus. Por quê? Porque ele é um agnóstico ateísta. Lembre-se sempre, o agnosticismo é que crê na impossibilidade de se conhecer a Deus. O agnóstico pode ser ateísta, como é o caso deste, eu não acredito que Deus existe, mas também pode existir o agnóstico teísta. Eu acredito que há um Deus, mas não estou seguro. Pode ser só uma fábula, uma lenda, um mito, ok? O gnóstico é aquele que crê que pode acontecer, mas nega a existência. Eu não acredito que algum Deus exista. E eu sei que eles não existem, isso é tolice. O gnóstico teísta é, eu acredito que há um Deus, e eu sei que Deus existe, isso é claro. Ou seja, ele é gnóstico a um Deus, e eu sei que Deus existe, e é claro. Pode conhecer ele? Não pode. Então eu quero que você pegue aí essas charges e que você leia cada uma delas, pontue, anote aí no seu caderno e faça leituras a respeito desse pensamento agnóstico, porque o agnosticismo em si, ele não nega a existência de Deus, mas afirma que é impossível conhecer a Deus. Nós já estudamos na primeira aula a cognoscibilidade de Deus. É possível conhecer ao Senhor. Então existem os agnósticos que não são necessariamente ateus. Não, eu não mexo na religião de ninguém. O ateu, ele confronta.
Não vou usar a expressão intolerante, ele confronta a religião, ele confronta a fé. Inclusive há uma charge na internet do cérebro humano acorrentado numa cruz, acorrentado numa ideologia, acorrentado numa Bíblia, e aí vem o ateísmo com uma chave para destrancar o cadeado, ou seja, o ateísmo liberta a mente humana. E você vê aí em canal ateísta no YouTube e vários argumentos. Olha, depois que eu me tornei ateu, eu deixei de ter medo, eu não tenho mais preocupação com a vida após a morte, eu não estou mais aprisionado, eu estou liberto. A ideia de que o ateísmo te liberta, te dá asas, você não deve prestar contas a ninguém, Deus não existe. O agnosticismo, ele já respeita a fé, ele já pode respeitar a religião, embora não venha aderir a ela. Ele só entende, pode até ser que existe um Deus, mas esse negócio de conhecer, os cristãos dizem que é esse, os muçulmanos aquele, os indianos aqueles. Então eu prefiro ficar por aqui, eu acho que Deus é demais para ser conhecido pelo ser humano. Existem cristãos agnósticos. Existem cristãos agnósticos, acredite nisso. Cristãos entre aspas, é claro. Então faça uma leitura, faça uma pesquisa a respeito do agnóstico ateísta, agnóstico teísta, agnóstico ateísta e o gnóstico teísta, para que você tenha uma melhor compreensão a respeito disso. Um terceiro argumento que nega a existência de Deus é o deísmo. Deus existe, mas não se relaciona com a criação. Existe, inclusive, um livro chamado Deísmo Aberto, Teísmo Aberto, que é uma outra face do ateísmo, que é este livro, Teísmo Aberto, a teologia de um Deus limitado. O que é o deísmo? Deus existe, mas não se relaciona com a criação. Ele nega o agir de Deus, a autoridade de Deus, a soberania de Deus sobre a criação, e é uma forma de explicar os males que acontecem, de explicar as barbáries, as injustiças, as mortes, as fomes. Eu estava, inclusive, lendo ou ouvindo por exemplo, perguntas que te tornarão um ateu. E uma dessas perguntas é: por que o Deus que abriu o Mar Vermelho para os judeus passarem não abriu as portas dos centros de concentrações dos judeus? É uma pergunta que os ateus fazem. Olha, Deus abriu o Mar Vermelho para os judeus passarem e se livrarem do Egito. Por que esse Deus também não abriu as portas dos centros de concentração? Ateísmo. Aí você fala, sim, por que mesmo? Tem seus propósitos? Tem uma explicação? Claro que tem. Quem disse que Deus, para provar que ele é Deus, ele precisa sempre provar, ele precisa sempre livrar? Não. Testemunha, no grego makarios, é martírio. Ser mártir, testemunhar com a própria vida, não só testemunhar de dizer, olha, eu vi, eu sei, eu criei assim, mas o testemunho com a própria vida. Olha, ele deu a vida por mim e eu sou capaz de dar minha vida por ele. E pessoas foram martirizadas por causa desse testemunho. Então, o teísmo aberto, ele é de certa forma deísta. Olha, eu creio que existe um Deus que pode, um Deus que faz, mas ele não quer. Ele deixa de lado, então apresenta um Deus como um Deus limitado. O deísta, o que o deísta diz? Ele admite a existência de um Deus. Ele acredita que Deus originou o universo. Ele crê que Deus não interfere ativamente nos eventos da Terra, e daí explica-se a fome, as pestes, as guerras. O deísta, ele não acredita em eventos sobrenaturais, como profetas, como livros sagrados, porque Deus criou e deixou solto, deixou para que as coisas seguissem o seu rumo, o seu destino. O deísta, ele não crê nas revelações, ele não concorda com afirmações religiosas. Diferente do teísta. O teísta, ele crê que existe um Deus, e diferente do deísta, ele acredita que Deus originou o universo, crê que Deus interfere ativamente nos eventos da Terra, acredita em revelações, concorda com afirmações religiosas, acredita em eventos sobrenaturais, nos profetas, nos livros sagrados, ok? Mas o deísta não, Deus criou, mas não age. Deus existe, mas não como Deus teísta, o Deus completo, Deus perfeito, Deus único, Deus verdadeiro. Na tentativa de explicar o agir de Deus na criação, acabam negando a existência de Deus
existe um livro muito bom que pode nos levar a compreender a nossa fé teísta, que é o Deus Presente, do D.A. Carson. Ele vai apresentar Deus na história, Deus na depressão, Deus na angústia, Deus no sofrimento. É um livro muito bom que vai apresentar verdades a respeito de Deus. Então essa é um terceiro argumento que nega a existência de Deus, né? Nós temos ainda, deixa eu passar aqui, o materialismo. O que é o materialismo? Ele nega a realidade espiritual, ensinando que somente a matéria é a realidade última do universo. Olha, Deus, meu Deus é o meu dinheiro, meu Deus é a minha profissão, meu Deus é o que eu tenho, é isso aqui que cuida de mim. Eu acho que a vida deve se limitar à terra, não podemos confiar na vida pós-túmulo, vai que não tem. Não, mas isso tem. Pois é, mas isso não tem. Então o materialismo, ele nega qualquer realidade espiritual. O que vale é o que pode ser palpável, é o que pode ser visível, é o que pode ser aproveitado em vida. Ainda tem o panteísmo. O panteísmo, ele ainda tem aí uns traços no cristianismo. Deus é tudo e tudo é Deus. Confunde o Criador com a criação, pois ensina que Deus é o próprio universo, a própria natureza é Deus. Deixa eu te dizer, quando nós somos panteístas, olhamos para uma cachoeira, Deus é lindo. Olhamos para os lençóis maranhenses na época do inverno, meu Deus, mas Deus é lindo. Há um corinho pentecostal que diz assim: eu vejo Deus no céu, eu vejo Deus no mar, eu vejo Deus na terra e em todo lugar. Bom, temos base para isto? Tudo bem. Salmo 19, mas nós não vemos Deus, a cachoeira não é Deus, os lençóis não são Deus, a Fernando de Noronha não é Deus, os oásis não são Deus, as florestas não é Deus, Machu Picchu não é Deus, as belezas naturais não é Deus, o céu estrelado não é Deus. Então, o panteísmo, ele aparenta ser menos inofensivo, mas é um problema, porque ele vê Deus em tudo. Não, nós vemos a mão de Deus, o agir de Deus, o poder de Deus, mas aquilo que vemos de forma estética, beleza, não é Deus. Confunde o Criador com a criação e ensina que Deus é o próprio universo e a própria natureza é Deus. Os indianos são bem panteístas, né? Nós temos também parte dos egípcios, né? O Nilo era um deus. O sol era um deus, a lua era um deus, a terra era um deus. Então, é uma fé panteísta. Deus é tudo e tudo é Deus. E nós cristãos precisamos tomar cuidado com estes aspectos do panteísmo. Quando nós elogiamos Deus, nós vemos algo belo, algo maravilhoso e dizemos: Pai, eu vejo Deus em ti. Será se de fato vemos? Eu vejo Deus ali? Não. Nós falamos talvez por um hábito, né? Mas correto não é. Correto não é. Mais correto é: eu vejo a mão de Deus, o poder de Deus ali. Por exemplo, criação, né, que é um poema, poemes. A criação é um poema. Então nós vemos o agir de Deus ali. Então estes são alguns argumentos que negam a existência de Deus: ateísmo, agnosticismo, deísmo, materialismo, panteísmo e muitos outros ismos. Essa pintura, ela é muito importante na história da arte, de autoria de Michelangelo, e está aí uma ideia da criatura, né? E o Deus dele, onde ele está. Então vamos ver mais uma vez as crenças errôneas. O agnosticismo, que nega a capacidade humana de conhecer Deus. O politeísmo é culto a muitos deuses, acredita em muitos deuses. O deísmo: Deus criou o mundo, mas não está presente nele. O materialismo: o homem é simplesmente um animal, ele vive aqui, ele vegeta aqui, depois daqui morreu, acabou, não existe mais nada. E o panteísmo: Deus com o universo, árvores, pedras, pássaros, terra e água, répteis e homem. Deus é tudo. Diante desses argumentos que negam a existência de Deus, quais argumentos verdadeiros sobre a existência de Deus? Antes disso, eu queria que você fizesse uma pesquisa, anota aí, inclusive está lá no final da nossa aula, a respeito das 5 vias de conhecimento de Deus, elaboradas por Tomás de Aquino. Você vai fazer essa leitura. Tomás de Aquino desenvolve 5 vias de conhecimento de Deus,
que vai ser uma leitura obrigatória para fortalecer. Esse é o teu questionário dessa aula, né? Existe o argumento cosmológico. O cosmológico tem a ver com cosmos, com mundo, com universo, com criação. O argumento cosmológico vai dizer que para todo efeito há uma causa primeira. Se o mundo existe, algo veio, algo fez ele existir. Pode ser o Big Bang? Tá bom. E o Big Bang originou de onde? Ah, do nada. Existe o nada? Existe o nada antes de todas as coisas. Então vamos lá, o argumento cosmológico. Pega o cosmos, o mundo, aquilo que é criado e nós podemos ver, como também aquilo que nós não podemos ver, né? Tem aí a ideia de universo, o cosmos, o mundo na sua totalidade. O Norman Geisler, nesse livro apologético, nota 10, formidável, o título do livro é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Ele vai abordar as premissas do argumento cosmológico para defender essa ideia de que para todo efeito há uma causa primeira. O efeito é o mundo foi criado. Qual é a causa dessa criação? A primeira premissa é, tudo que teve um começo, teve uma causa. O universo teve um começo, logo, o universo teve uma causa. E essa causa nada mais é do que Deus. Deus é o arquiteto, Deus é o poeta, Deus é o criador, Deus é o sustentador. O próprio Salmo 19 vai falar sobre isso, aí nós poderíamos ver alguns efeitos na criação que mostram que existe uma mão que desenhou, que programou essas coisas para que elas pudessem funcionar como elas estão funcionando. Então, o argumento cosmológico é um argumento que prova a existência de Deus. Não um Deus definido, olha, um Deus único e verdadeiro. Alguém pode usar o argumento cosmológico e dizer, não, existe um Deus aí. Quem é ele? Não sei, mas existe, porque, olha, isso aqui está muito bem feito, está muito bem ajustado. Ao amanhecer de todo dia o sol aparece, o sol surge, então existe um Deus. Então o argumento cosmológico, ele simplesmente comprova que existe um Deus. Nós é que usamos o argumento cosmológico, fundamentamos ele na Bíblia Sagrada para defender a existência de um único Deus, sendo ele verdadeiro. Um segundo argumento é o teleológico, que tem a ver com o devido funcionamento das coisas. Existe o cosmológico, a criação, mas existe o funcionamento da criação. É a analogia do relógio apresentada aí na sua apostila, se você fez a leitura. Existe o relógio, mas existe também o relojoeiro. O relógio tem essas partes aí, bem delicadas, pequeninas, você não entende como funciona, mas isso faz com que ele funcione. Deu problema, você leva em quem? No relojoeiro. O relojoeiro entende do funcionamento do relógio. Assim é o argumento teleológico, a ordem, o desígnio e a finalidade com que todas as coisas funcionam no universo. Pensa aí nas estações, outono, inverno, verão, a primavera. Pensa aí na manhã, tarde, noite, madrugada, manhã, tarde, noite, todos os dias é assim. Isso não muda o curso do sol, o posicionamento das estrelas, isso não muda. Ou seja, existe uma ordem, um devido funcionamento, e esse devido funcionamento tem uma mão por trás disso. Os detalhes apontam para um responsável, para um arquiteto por trás deste funcionamento. O deísta pode até usar o argumento cosmológico. Tá aí, Deus criou, beleza, mas ó, largou de mão. Tá, até funciona, mas funciona errado. Será que só funciona errado? Existe a maldição da queda. Mas pensemos na harmonia, na sintonia do universo, nas coisas como as estações acontecem, a providência do dia, tarde, noite, as estações e muitos outros fenômenos naturais que acontecem, não somente fenômenos naturais, mas nós podemos ver essa ordem do universo, a funcionalidade, o desígnio, a finalidade com que todas as coisas funcionam. Então, existe uma mão por trás disso. O argumento ontológico, ontologia tem a ver com ser. O próprio ser do homem possui a ideia de um ser soberano, de um ser superior, de um Deus, de uma divindade, embora não especifique necessariamente. Mas essa imagem, ela retrata exatamente a ideia da ontologia. O ser humano, ele tem essa lacuna que precisa ser preenchida por Deus. Tem essa ideia de que existe um Senhor. E aí nós falamos lá na primeira aula sobre os sensus divinitatis, perdão aí no erro gráfico, e as semi-religiones.
toda civilização tem aí a sua religiosidade. Todo ser humano tem essa necessidade de ter um Deus. O ateu procura se livrar dessa semente, procura se livrar desse senso de divindade. Tem até uma charge muito interessante na internet, um perguntando para o outro: você é ateu? E o ateu responde: sim, graças a Deus. Sim, graças a Deus. Então, o ser humano, ele tem esse sentimento, tem essa semente dentro de si, mesmo não sabendo quem é, como é, aonde está e como conhecê-lo. Todo ser humano tem em si esta semente da religião. É o próprio ser humano. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ah, mas eu não creio na Bíblia. Tudo bem, você pode não crer na Bíblia, mas a tua compreensão de que existe um ser, seja o que for, isso é a parte da ontologia que te faz entender que há um Deus. Embora você não queira crer nele, aceitá-lo como Senhor, como Salvador, como Deus soberano, como Deus único e verdadeiro, o próprio ser do homem tem em si essa ideia, esse sentimento de que existe um Deus. Ok? Além do argumento ontológico, tem o argumento moral. O que é o argumento moral? Pense no ateu, não há Deus. Mas ele sabe muito bem a diferença do certo ou do errado. Ele sabe a diferença do certo ou do errado. Essa legenda aí, o próprio ser do homem possui a ideia de um ser, é ainda do argumento anterior. Então, aproveite apenas o slide. A compreensão do que é certo e do que é errado. Pense num ateu que comete um crime. Por que ele comete um crime escondido? Você acha que não tem ateus criminosos? Pense num ateu que quer trair a esposa. Por que ele faz isso escondido? Pense no ateu que faz uma coisa certa e não tem por que se esconder. Então, a compreensão do que é certo ou errado. Então, é o argumento moral. O próprio ser humano tem esse dispositivo. Se não há Deus, então não há um padrão de moralidade. Por que fazer as coisas certas? Tem até o movimento anarquista, né? Não existe governo, não deve haver liderança, cada um pode viver por si. Imagina aí o desespero da sociedade. Como não seria? Então, o argumento moral aponta para esse aspecto do ser humano, a compreensão do que é moral e do que é amoral, que não é necessariamente imoral, né? Moral, amoral ou imoral, ou simplesmente certo ou errado. Então, nós concluímos que existe um Deus e existem argumentos lógicos, filosóficos, que defendem essa ideia da existência de um Deus. Dentre esta fé monoteísta existe o politeísmo, como você já sabe, que é crer e cultuar vários deuses. Existe o enoteísmo, que é a semelhança do politeísmo, crê em vários deuses, embora se cultue apenas um. Em boa parte, os hebreus eram, de certa forma, enoteístas, porque vez ou outra eles partiam para outras divindades, eles trocavam Deus único e verdadeiro, vez ou outra eles deixavam as divindades e voltavam para Deus. A fé era monoteísta, mas na prática, em parte, eles eram enoteístas. Eles criam em vários deuses, embora eles cultuassem apenas um. E existe a fé monoteísta, que é crer em um Deus e adorar esse Deus como único e verdadeiro. Então nós precisamos formar essa nossa casa de conhecimento para que nós possamos defender com mais gabarito argumentos a respeito da existência de Deus. Um Deus que não precisa ser defendido, né? Não precisa ser protegido, um Deus que não precisa de argumentos para ser o que ele é, mas é uma realidade da qual nós não podemos fugir, argumentos teológicos e filosóficos. Pense numa sala de aula em que alguém pode argumentar e aí você como aluno pode questionar o aspecto moral, né? O aspecto teleológico, a ordem das coisas, o funcionamento das coisas. Isso proporciona argumentos lógicos e filosóficos a respeito da existência de Deus, tá bom? E essa é a tua tarefa de casa. Se Deus existe, um texto por Tomás de Aquino. Você vai ler esse texto de Tomás de Aquino, porque você vai precisar dessa compreensão para mais adiante. Pensa aí você sair do básico e ir para um médio, e lá você vai precisar da disciplina de apologética.
Então, para você ter uma aula de apologética, você precisa ter aí alguma formação no campo da filosofia. E Tomás de Aquino era um dos padres da igreja que defendeu aí os argumentos, as 5 vias de conhecimento de Deus, 5 vias de conhecimento sobre Deus. E nós temos, não aqui nesse texto, mas um artigo, Se Deus Existe, do próprio Tomás de Aquino. Tá bom? Muito obrigado. Na próxima aula nós vamos estudar sobre a revelação e a natureza desse Deus único e verdadeiro. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula. Olá, querido aluno do CRTB, bem-vindo à última aula do módulo de Teologia Própria, encerrando a nossa disciplina com a doutrina da Trindade. Essa doutrina impossível de entendermos, de compreendermos. E o nosso objetivo nesta aula não é entender a Trindade, o que é impossível, uma vez que estamos tratando de pessoas que são eternas, que são divinas, que são totalmente outras. No entanto, crença básica da Trindade é que Deus é um ser divino, eterno, indivisível, que subsiste em 3 pessoas. E as dificuldades partem a partir do momento que eu tento entender como é que são 3 pessoas e um Deus. Se cada pessoa é Deus, não seriam então 3 deuses? Não é bem assim. Como diz a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, fundamentada nas outras confissões de fé históricas e na Bíblia Sagrada, nós cremos e professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza, que subsiste em 3 pessoas eternamente, Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, distintas em função, manifestação e aspectos. Então, a nossa confissão de fé, ela é bíblica e histórica. Então, nós temos por objetivo, nesta disciplina de doutrina da Trindade, um viés apologético. Uma vez que, tanto teoricamente, se questiona a doutrina da Trindade, como também na questão prática, pessoas que creem, que dizem crer na Trindade e na prática se portam de forma inadequada. E nessa aula nós vamos apresentar de forma bem simples, objetiva, gráficos, referências, alguns pontos para que você possa ver essas 3 pessoas. E nós vamos começar partindo dos credos, né? Deus existe é uma comunhão de amor, entre 3 pessoas. Cada uma é igual à outra, sendo a mesma em essência e qualidade, mas cada uma é distinta e eternamente diferente como pessoa. Pare e leia novamente este parágrafo. Deus é amor é uma expressão do capítulo 4, versículo 7 da primeira epístola de João. E essa expressão, Deus é amor, reflete a existência de mais alguém na divindade. Lembra lá na última aula, quando falamos sobre os nomes de Deus, a expressão Elohim, que traz a ideia de pluralidade, e é uma forma plural do nome de Deus, que traz a ideia de pluralidade de pessoas. Então, e nós vamos ver isso, por exemplo, na criação do homem, façamos a nossa imagem e assim por diante. Então, o exercício do amor exige outra pessoa. Se Deus é amor, o exercício do amor exige outra pessoa. Onde existe apenas uma pessoa, não existe amor, não existe relação. Logo, Deus sendo amor, ele não existe solitariamente, ok? Quando eu falei de começar pelos credos, é exatamente por causa dessas heresias ao longo da história. Modalismo, subordinacionismo, adocianismo, arianismo e muitos outros ismos que negam não a doutrina da Trindade, mas negam uma das pessoas da Trindade, principalmente o Filho ou o Espírito. Negam alguns aspectos que comprometem toda a estrutura.
Se Pai, Filho e Espírito Santo são seres iguais em essência, então eu não posso dizer que Jesus não é Deus, que Jesus não foi homem, que o Espírito Santo não é Deus, que ele é, mas é um Deus menor. Isso abala a estrutura da fé, abala a estrutura da compreensão bíblica do que é Deus. E essas heresias deram razão para que houvessem credos. Por exemplo, o credo apostólico, ele não era apenas uma profissão de fé para os batizandos, para os discípulos primeiros, mas também uma declaração de fé do que o cristão cria. Crê em Deus Pai, crê no Senhor e crê no Espírito Santo. Porém, nós percebemos na história dos credos que algumas pessoas não eram tão questionadas. Mas antes de nós falarmos um pouco sobre os credos e a necessidade de defender a teologia da Trindade, vamos ver o que era o modalismo. O modalismo, Pai, Filho e Espírito Santo, não são três pessoas distintas, mas são três modos diferentes de revelação ou manifestações da única pessoa que é Deus. Talvez na tua forma de explicar a Trindade, tu possa cair no modalismo. Olha, o Pai é o mesmo Filho, tá? É o mesmo Filho como? Se você diz que Deus é o mesmo, que o Pai é o mesmo Filho em pessoa, aí já é modalismo. Deus e o Filho são o mesmo no que diz respeito à essência, à divindade. Então, nós vamos precisar, para a nossa compreensão, para a nossa apologia, definir o que é pessoa e o que é essência, e nós vamos chegar lá, ok? Modalismo é uma única pessoa, e essa única pessoa se manifestou de três modos. O Deus Pai, o Deus abscôndito, o Deus invisível. Chega um tempo que ele vem de forma humana. Esse Filho, de forma humana, é a mesma pessoa do Pai. Esse Filho sobe para os céus para poder voltar na forma de Espírito. Isso é modalismo. Isso é heresia. E nós vamos ver na Bíblia essas três pessoas juntas, atuando, fazendo, exercendo o seu papel como Deus que são. Ok? Além do modalismo, as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito são apenas máscaras usadas por Deus para se revelar em modos diferentes à humanidade. E nós temos, por exemplo, algumas religiões, como as Testemunhas de Jeová, que nesse aspecto são modalistas. Subordinacionismo. Subordinacionismo não negava necessariamente a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ela hierarquizava, e a hierarquização diminui algumas pessoas. Por exemplo, o Pai é maior, o Filho é menor e o Espírito é menor ainda mais do que o Filho. Não é assim. Subordinacionismo, Deus Pai é maior porque ele é Pai. Jesus Cristo, por ser filho, obviamente é menor do que o Pai e, consequentemente, subordinado. E Jesus diz, o Pai é maior do que eu. Mas como Jesus falou, estando ainda em corpo, ele se subordinou. Mas tudo bem, o Espírito é menor do que o Pai e menor do que o Filho e subordinado a eles, por ter sido enviado tanto pelo Pai como pelo Filho. Olha, se o Pai enviou o Filho, é porque o Filho é menor, então o Filho tem que obedecer. Se o Espírito foi enviado pelo Filho e pelo Pai, então o Espírito é menor do que o Pai. Não é assim que as coisas funcionam. Isso é subordinacionismo, é diminuir a pessoa da Trindade. Perceba, não é necessariamente uma negação. Não é uma negação, mas é uma diminuição. E em se tratando de Deus, Deus não se diminui. O que é o adocianismo? Jesus foi um grande profeta, foi Messias, levantado por Deus Pai e adotado como filho. O adocianismo reduziu Jesus apenas a um profeta humano, não um ser divino. Ignoram o Espírito Santo, reduzindo o Espírito à condição de mera força poderosa e atuação divina. Há alguns que colocam o Espírito Santo como um atributo divino, como o poder de Deus, como a ação de Deus, o sopro de Deus. As Testemunhas de Jeová também têm muito do adocianismo, não, Jesus foi um profeta em tanto, e até mesmo aquele grupo que você é assembleiano, se você é assembleiano, conhece muito bem, o Voz da Verdade,
Eles negam que Jesus é Deus. No entanto, tratam Jesus como Deus, porque nele Jesus reside toda a plenitude da divindade. Isto é heresia. O arianismo foi a doutrina mais rebatida na história do cristianismo porque tentou de qualquer forma negar alguns aspectos relacionados à pessoa de Jesus. O Verbo, ele existia antes do homem Jesus e se encarnou nele. Ou seja, Jesus, homem, é uma coisa, o Verbo é outra. O que lá no final vai dizer, na hora da morte, que Deus não morre, o Verbo sai e deixa somente o homem, Jesus lá. Então era uma heresia. Mas negava que Jesus Cristo fosse igual ao Pai em divindade. Não é igual ao Pai em divindade. E aí você tem que entender, não aceitar, mas entender o contexto diário, uma questão da influência grega, o pensamento do demiurgo, a matéria é sempre má e a divindade sempre boa, e a partir do momento que a divindade se prende, a matéria está presa, precisa ser liberta. Logo, se o Verbo foi encarnado no homem Jesus, ele não tinha como ser, em hipótese alguma, igual a Deus. Jesus Cristo é a encarnação da primeira criatura de Deus. O Verbo foi criado. É um Deus secundário, mas de forma alguma era igual ao Pai. Como a nossa aula não é de seitas heresias, é simplesmente para te levar a entender a razão de se estabelecer credos, a mesma razão pela qual nós, assembleianos, temos uma confissão semelhante no quesito doutrina primária, doutrina essencial, relacionada às principais confissões de fé históricas de outras denominações até, observando alguns aspectos da nossa teologia pentecostal. Então, a necessidade de um credo dá-se exatamente em decorrência de heresias, de falsos ensinamentos a respeito de determinado assunto. Daí a necessidade de se estabelecer um credo, uma confissão para ser observada. E aí nós temos o credo apostólico. Todo cristão primitivo não era batizado, não era integrado ao corpo da igreja se não fizeste esta declaração. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em seu Filho, seu único Filho, nosso Senhor, nasceu do Espírito Santo, da Virgem Maria, que foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita do Pai, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Mas também creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na remissão dos pecados, na ressurreição de Cristo. Crer em Deus, uma vez que a fé é judaico-cristã, eu creio em Deus Todo-Poderoso. Não tem que questionar a possibilidade de outro Deus. Você percebe que o artigo apostólico sobre o Filho ele é mais extenso. É porque a pessoa de Jesus ela era questionada, a divindade de Jesus era questionada. E nós vamos ver lá no Concílio de Nicéia, no Credo de Nicéia, e depois no Concílio de Constantinopla, que há uma especificação do que Cristo é. Porque começou-se a se debater a respeito da divindade e da pessoa de Jesus. A respeito do Espírito Santo, não havia questionamento se ele é Deus, se não é. Não, todo mundo cria no Espírito Santo, ainda não havia devida preocupação em se parar para observar se o Espírito Santo é Deus igual ao Pai e ao Filho ou não. Então, creio no Espírito Santo, creio sem problema nenhuma. Creio na Igreja Santa, Católica, Universal, a ideia da Igreja de Cristo espalhada em todo o mundo. Heresias e mais heresias surgem, e aí nós temos a melhora do credo apostólico. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, ele é o quê? Ele é criador do céu, da terra, de todas as coisas, as que se veem, as que se não veem. Creio também em um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Devido às heresias a respeito da cristologia, vamos especificar, vamos melhorar no Concílio de Nicéia. Ele é gerado pelo Pai, ele é antes de todos os séculos. Já é uma refutação às heresias, por exemplo, o arianismo, ele é Deus de Deus, ele é luz da luz, ele é verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus, ele é gerado, não criado,
não feito, de uma substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram criadas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu do céu, foi feito carne pelo Espírito Santo. Observe, desceu do céu, né? Da Virgem Maria, foi feito homem, foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado, no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras e subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai. E de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Começou-se a discutir também sobre o Espírito Santo, e aí o Concílio de Nicéia já enfatiza e no Espírito Santo, que é vivificador, procede do Pai, procede do Filho, que com o Pai e com o Filho conjuntamente é adorado, é glorificado, que falou através dos profetas, e aí creio na Igreja Santa, Una, Universal. Então já há uma ênfase aqui na pessoa do Espírito Santo, no que ele é. O credo constantinopolitano, o niceno constantinopolitano, lá em 481, já vai enfatizar mais ainda tanto a cristologia como a pneumatologia, que é a respeito do Espírito Santo. Então, à medida em que iam surgindo falsos ensinos ou questionamentos a respeito desses assuntos, era necessário reformular, era necessário melhorar. E aqui nós temos o que nós chamamos de formação da teologia. A teologia está nascendo aqui, não vê ali. Hoje é muito fácil pegar livros e mais livros sobre o Espírito Santo, livros e mais livros só sobre Deus, só sobre Jesus, mas aqui nós não temos nada a não ser a revelação bíblica, que era questionada, e esses questionamentos, isso aqui não tira a suficiência da Escritura. Na verdade, esses credos, ele é um resumo da teologia, ele é o resumo da base da fé, crer em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e a sua igreja como agência, como corpo de Deus aqui na Terra, tá bom? Esses documentos, eles não tiram a suficiência da Escritura, ele é apenas um resumo do que a Escritura Sagrada fala a respeito das três pessoas. E aí nós temos o credo assembleiano. Credo assembleiano, que é a declaração de fé das Assembleias de Deus, fundamentado na Bíblia, com respaldo dos credos históricos. Nós temos o artigo 2, sobre o Deus Pai. Nós cremos em um só Deus, eternamente, subsistente em três pessoas distintas que, embora distintas, são iguais em poder, glória, majestade. Quem são elas? O Pai, Filho e Espírito Santo. Criador, os três, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, de maneira especial, os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Já questionamos aí, refutamos e já nos opomos à questão da evolução. Sobre a pessoa do Filho, nós temos o seguinte artigo: cremos no Senhor Jesus Cristo, Filho do unigênito de Deus, Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária, expiatória, em sua encarnação corporal dentre os mortos, e em sua ascensão vitoriosa aos céus, como Salvador do mundo. E a nossa declaração a respeito do Espírito Santo: cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial, com a mesma substância que o Pai e o Filho, é Senhor, é vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Como eu falei no início, essa expressão terceira pessoa da Trindade, ela não é necessariamente, não é herética em hipótese alguma, mas leva-nos a compreender a ideia de subordinação, de sucessão, uma hierarquização. Então, em se tratando das pessoas da Trindade, não é sempre bom você utilizar a primeira pessoa, a segunda pessoa. Por uma questão de vinda, de atuação, tudo bem. Mas isso é coisa de teólogo chato, de estudante de teologia. Não é pecado, não é errado. A questão é que é exatamente devido à compreensão, que já não é fácil, esses termos podem nos levar a compreender de forma equivocada a divindade.
Sei que tem sido rápido até aqui, pausa, toma um copo d'água e vamos prosseguir com a nossa disciplina. Falando sobre a negação da Trindade hoje, nós temos, por exemplo, o grupo Voz da Verdade. E aí eu estou falando tanto do que eles ensinam, como resultado de conversa pessoal com Carlos Moisés, que hoje é o representante, que é o líder do ministério, né? Ao ponto de dizer, olha, Jesus não é Deus, ele é o Filho de Deus. Deus fez residir nele toda a plenitude da divindade. E ele diz, eu e o Pai somos... Enfim, há uma confusão, não há uma doutrina organizada, não há uma teologia organizada, mas tratam Jesus como Deus, cantam que Jesus é Deus, mas negam categoricamente que Jesus seja Deus como o Pai é. As músicas são lindas, as letras também, mas devem ser colocadas lá no grupo de seitas e heresias, ok? Além disso, nós temos as Testemunhas de Jeová. Vou citar aqui apenas esses dois, porque são mais conhecidos de nós. Eles negam a divindade de Jesus. Jesus era esse profeta, esse homem magnífico, brilhante, que Deus o abençoou. E também negam a pessoalidade e divindade do Espírito Santo. Eu não sei o que é pior, se é negar a divindade de Jesus, porque não negam a pessoa. Não, Jesus existiu, Jesus foi real, Jesus é um personagem histórico, mas Deus também ele não é. Ou é negar a pessoalidade, ou seja, para as Testemunhas de Jeová, o Espírito Santo nenhuma pessoa é. É uma força, é um atributo de Deus, como a justiça, como o poder, entendeu? Não é uma pessoa da divindade. Não é uma pessoa da divindade. Seria aí, quem sabe o que, um monoteísmo herético, né? Não, só existe um Deus, um Yahvé, Jesus não é Deus, e o Espírito Santo nem pessoa é, se não é pessoa, muito menos Deus. E vamos aos fatos. No livro da Torre de Vigia, Seja Deus Verdadeiro, eles vão dizer na página 81, a doutrina da Trindade é satânica. Simples assim. No livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna, olha só essas citações. Jesus é homem, então ele não pode ser Deus. Uma vez que em João 1,18 ele afirma que Deus nunca foi visto por ninguém. Segundo a tradução do Novo Mundo, eles traduzem João 1:1, assim, a palavra estava com Deus e a palavra era divina. E ainda dizem, ou era um Deus, que quer dizer que a palavra era alguém poderoso como Deus. Já questiona a divindade de Jesus. Sobre o Espírito Santo afirmam a chamada terceira pessoa da Trindade. Já vimos que não é uma pessoa, mas é a força ativa de Deus. É um meio de Deus agir, é um atributo aí, é um fogo de Deus. Deus sopra e ele vai. Não tem vida independente, não tem os mesmos aspectos da divindade. Sobre o derramamento do Espírito, em Atos 2:4, 33, eles argumentam que os discípulos não ficaram cheios de uma pessoa, mas ficaram cheios da força ativa de Deus. Uma leitura superficial, sem o conhecimento básico, né, da doutrina da Trindade, vai fazer qualquer pessoa acreditar nisso aqui rapidamente. Essa é uma das razões pelas quais dificilmente uma das Testemunhas de Jeová se convertem ao Evangelho. Agora, não é porque não creem, você percebe que eles negam a pessoa que convence. Eles lançam para fora a pessoa que salva, que é Jesus, e a pessoa que convence para a salvação, que é o Espírito Santo. Não posso nem dizer que isso é apostasia, porque apostasia é renegar aquilo que um dia professou. Eu cria nisso, agora eu não creio mais. Isso é apostasia. Isso aqui não é apostasia, porque eles nunca creram nisso. Então é um afastamento deliberado daquilo que é a verdade. A grande pergunta é, pastor, mas eles têm possibilidade de ser salvos? Tem. Qual? Se crerem. A pergunta é, como é que eles vão crer negando? É diferente da pessoa dizer, não, eu creio, mas não quero agora. Tu crês? Creio. Lembra lá do credo apostólico?
creio em Deus, creio no Filho, creio no Espírito Santo. Eles negam esses fatores preponderantes da teologia cristã. Vamos para a Bíblia e vamos aqui apresentar algumas referências em que as três pessoas aparecem juntas. Vamos falar da criação, Gênesis 1, de 1 a 3. No versículo 1, Deus cria. No versículo 2, o Espírito se move, paira sobre as águas. No versículo 3, o Verbo, que é o Filho, ele dá origem. Lá na palavra, e disse Deus, haja. Teve que haver. Esse verbo, a palavra criadora de Deus, ela é mencionada por João como sendo o verbo eterno de Deus. Então, nós temos já nos 3 primeiros versículos referências às pessoas da divindade. Na formação do homem, e disse Deus, lá está Elohim, pluralidade de pessoas. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Não tem nem o que questionar, não foi para anjos, não foi para anjos, foi para quem que ele falou, as três pessoas da divindade. Cremos também que o ser humano é um ser tríplice, espírito, alma e corpo, vamos estudar isso em antropologia. Então, se o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, houve esse consentimento das pessoas da divindade. Nós temos ainda, depois da queda do homem, lá em Gênesis 3, 22, em que o homem se tornou como um de nós. Pausa bem aqui, não é uma afirmação de Deus. Olha, o homem se tornou, porque o homem não se tornou. Se o homem haver se tornado como Deus, então Satanás, através da serpente, tinha falado a verdade. O que Deus está fazendo aqui é ironizando, é uma ironia. Eis que o homem se tornou como um de nós, ou seja, aí, ele não queria ser como nós, então ele está aí, semelhante a nós. Então a figura de linguagem ali é ironia mesmo, e não afirmação. Lembre, se de fato Deus está afirmando, o homem se tornou como um de nós, então Deus está dizendo, rapaz, a serpente falou a verdade, aconteceu, porque foi aí que a serpente enganou eles. Vocês serão semelhantes ao Altíssimo. Então, é uma ironia. E o Senhor ironiza dizendo, o homem se tornou como um de nós. Pense lá em Babel, em meio à construção da torre e da cidade, Deus diz, a expressão sempre é Elohim, desçamos, confundamos as línguas dos homens. Ok? Então, nós percebemos esses textos em que há a atuação da Trindade. No Antigo Testamento e muitos outros textos. Então percebe-se nitidamente, e principalmente Pai e Filho, no livro dos Juízes, nós vamos ver mais a atuação do Espírito Santo, e o Espírito impelia, o Espírito se apossava, e o Espírito entrou em Sansão, e o Espírito do Senhor estava sobre ele. Enfim, nós vemos mais uma atuação do Pai e do Espírito, mas vemos o que nós chamamos em teologia de cristofanias, também manifestações cristofânicas no Antigo Testamento. É o Novo Testamento onde nós vamos encontrar maiores evidências nítidas das três pessoas. Vamos lá? Textos em que a Trindade está evidente. E você pode até questionar, mas vai questionar contra o óbvio. No anúncio do nascimento de Jesus. Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 23, nós temos, por exemplo, o que nela está gerado é do Espírito Santo. Dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Mas também no versículo 20 nós já encontramos o que nela. O que era que estava sendo gerado nela? Um filho. Então nós temos aqui esse filho. Mas tudo bem. Aqui só diz que é um filho, não diz que ele é Deus. Então vamos tirar aqui o filho e vamos enfatizar o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está nela. Ela vai dar à luz e porás o nome Jesus. Mas aí você observa que no mesmo versículo vai dizer, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Jesus tem o mesmo significado do nome Josué, Oséias, Isaías, que é o Senhor salva. E o anjo vai dizer, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E como é que vai salvar se não é Deus? Versículo de número 23.
Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, que Senhor, o Deus Pai, que falou através do profeta Isaías, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, lhe porás o nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então nós temos na anunciação do nascimento de Jesus, menção das três pessoas da divindade. O Espírito que gera, o Filho que é eterno e agora se acomoda no ventre de Maria, e o Senhor que está sobre ela e faz cumprir a sua palavra. Vamos pensar ainda no anúncio do nascimento de Jesus na narrativa de Lucas. Lucas vai dizer: descerá sobre ti o poder do Altíssimo, descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude ou o poder do Altíssimo te cobrirá, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Está óbvio, são três pessoas, uma distinta da outra, que atuam desde sempre. Vamos observar agora no batismo de Jesus. No batismo não é mais só uma narrativa, mas um testemunho ocular. Nós temos lá Jesus sendo batizado, o Espírito Santo que desce de forma corpórea, e a João Batista vê isso, e temos lá Deus Pai falando: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Temos aí uma manifestação das três pessoas da Trindade. O Filho sendo batizado, o Espírito descendo de forma corpórea, visível, João chega a ver, e Deus que fala: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Na tentação de Jesus, nós também temos referências à Trindade. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Obviamente, Jesus é levado pelo Espírito para o deserto e tentado pelo diabo, e o diabo reconhece a existência da pessoa do Deus Pai. Ele vai usar a expressão: se tu és Filho de Deus. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. O Espírito Santo levou quem? Jesus. O diabo tentou quem? Jesus. E o diabo pergunta se Jesus é filho de quem? Se tu és filho de Deus. Ok? Então nós temos aqui a evidência da Trindade. Na grande comissão, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, os mesmos têm o poder, autoridade, glória e atuam na salvação do ser humano. Na bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, nós temos ainda no plano de salvação do pecador. E eu quero encerrar com esse texto que eu acho brilhante, que é, na verdade, essa seção de Efésios 1, 3 a 14, é um louvor à Santíssima Trindade. É um tributo à atuação das três pessoas na salvação do pecador. Você vai perceber, por exemplo, que nós somos eleitos pelo Deus Pai. O texto vai dizer: bendito Deus e Pai, Ele nos elegeu. Nós somos redimidos pelo Filho, para filhos de adoção por Jesus Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue. E por último, selados pelo Espírito Santo, fostes selados com o Espírito da promessa, ou seja, não tem como ser salvos negando a Trindade. Não tem como ser salvo, crer no Pai, no Filho, e dizer que o Espírito Santo é apenas uma força. Não tem como crer que Deus é Pai, fazer tudo o que Ele exige, mas diz que o Filho se tornou Deus, ou não é Deus de jeito nenhum. Não tem como dizer: olha, o Pai é Deus, o Filho é Deus também, mas não do mesmo tanto do Pai, e o Espírito Santo também, mas não do mesmo tanto que o Filho e o Pai. Isso é uma negação das pessoas da divindade. Ou é Deus ou não é. E Deus é perfeito, santo, justo, todo-poderoso, transcendente, superior, Ele é superlativo em tudo. Não tem como ser salvo negando estas verdades. O Pai planeja a salvação, o Filho realiza a obra da salvação e o Espírito Santo aplica. Deixa eu repetir, para você que é estudante de teologia e quer preparar um sermão, vai ler um sermãozinho de 3 pontos em Efésios 1, 3 a 14. Deus, o Pai, planeja,
Deus, o Filho, executa, Deus, o Espírito, aplica, nos faz experimentar a salvação diariamente. Na eternidade passada, Deus, o Pai, planejou. Há 2000 anos atrás, o Filho realizou o que tinha que ser feito para que nós pudéssemos ser salvos. E a partir de então é o Espírito Santo que aplica a obra da salvação nas nossas vidas. Devemos ter sempre em mente a diferença entre pessoa e essência. E aí eu quero que você pare e observe nitidamente aqui. Tá bom, pastor, eu já creio que existe um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas como chegar à conclusão de que não são três deuses, três pessoas em um Deus, já que a essência não se subdivide, mas subsiste? Como é isto? Bom, diferencie pessoa e essência. O que é pessoa e o que é essência. Leia comigo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo outra pessoa. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Nós temos então aqui que os três são Deus. Deus é a essência. Não existe deuses, não existem essências, substâncias. É uma essência, é uma substância divina. Os três são três pessoas e uma essência. E essa essência é divina, é Deus. Ou seja, a Trindade é a unidade de três pessoas que são Deus. Trindade é a unidade das três pessoas que são Deus. Um termo mais adequado teologicamente seria triunidade. Porque a ideia de Trindade pode remeter lá longe à ideia de três divindades. Então, três unidade, três pessoas e uma essência. Existiram também muitas tentativas de se explicar a Trindade, todas elas são muito vulneráveis, são muito frágeis diante do que Deus é, sempre tem um quesinho de falha, e em se tratando de Trindade, de Deus que é perfeito. Aí, uma pausa para uma aplicação, né? Pastor, e se eu de repente me pego orando ao Espírito Santo, pedindo, não tem problema nenhum. Se você pedir para o Espírito Santo em nome de Deus e pedindo para Jesus, o Espírito Santo nos ajuda a fazer isso. Então, não há ciúmes na Trindade, não há superioridade nas pessoas da Trindade. São únicas, são essencialmente iguais. São distintas como pessoas e em função. Nós temos aqui mais um gráfico, né? Deus é um em três. Três em um. A questão é três o quê e um o quê? Deus é um em três e três em um. Mais três o quê e um o quê? Três pessoas. Quais são elas? A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Ok, pastor, eu entendi o que são pessoas, mas o quê? Uma essência, e essa essência é a divindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não há diferença de essência, não há divisão, a subsistência. Pastor, como assim? Não sabemos e nunca vamos saber. Ok? Então, essa pirâmide, esse triângulo, é uma forma didática de compreendermos um pouco melhor essa questão de três pessoas e uma divindade. Nós temos ainda aí, para que nós cheguemos à conclusão, o Pai não é o Espírito não é o Filho e o Filho não é o Pai, enquanto pessoa. Da mesma forma, voltando, o Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é a pessoa do Pai. Porém, o Pai é Deus, o Espírito é Deus, o Filho é Deus. Precisamos ter isso na nossa mente. O Pai é uma pessoa, então ele não é a mesma pessoa do Espírito.
O Espírito é outra pessoa e não é a mesma pessoa do Pai e nem a pessoa do Espírito. Da mesma forma que o Filho é uma pessoa, mas não é a pessoa do Espírito e nem a pessoa do Pai. Porém, o Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas esse triângulo ainda tem suas limitações para se referir à Trindade. O que é um triângulo? É um objeto com três pontas. Não é a definição básica, a definição técnica para triângulo, né? Há os 3 lados em comum. Então aí nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas se você tirar um canto, triângulo deixa de ser triângulo. Se tirar outro canto, deixou de ser triângulo e assim por diante. Então, o triângulo, para facilitar a nossa compreensão do que as pessoas são, ainda é uma analogia frágil. Porque se tirar uma parte, deixa de ser o que é. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são distintos como pessoas, embora indivisíveis em essência. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, embora atuando na história, em funções diferentes, embora com o mesmo propósito, não deixam de ser o que eles são. Por exemplo, Jesus Cristo morreu na cruz sem deixar de ser Deus. Jesus Cristo morreu, ficou sepultado sem deixar de ser Deus. O Pai não deixou de ser Deus, o Espírito não deixou de ser Deus, e assim por diante, ok? Então eu concluo essa aula com vocês fazendo uma citação de Agostinho de Hipona. Quem nega a Trindade corre o risco de perder a salvação. Ou não tem salvação de jeito nenhum. Quem tenta entender a Trindade corre o risco de perder a cabeça. Ficar louco, por assim dizer. Perder o cérebro. Porém, a nossa aula teve por fundamento te levar a crer que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas divinas e isso não pode ser negado, embora jamais possamos compreendê-lo. E aqui eu faço uso de uma expressão católica, é o mistério da Santíssima Trindade. Nos é suficiente apenas crer, entender é outra coisa. Que Deus te abençoe. Mais um módulo encerra. Próxima semana damos continuidade ao nosso curso de formação básica de teologia. Que Deus te abençoe. Bons estudos.